o modelo padrão, que deu o prêmio Nobel ao Salandro, Acho, Weinberg, né, e que fez o professor Higgs virar o bóson famoso, esse modelo, ele prevê o Higgs. Mas, a partir da supersimetria, de teorias mais fundamentais, teoria de cordas, por exemplo, se pensa que nós possamos encontrar pelo menos 5 Higgs na natureza, 3 neutros e 2 carregados. Mas nós vamos falar aqui, em princípio, de um bóson de Higgs, que não se sabe também se é o que foi detectado no dia, agora em junho, né? Que foi anunciado no dia 4 de julho do CERN. Então a ideia é, vamos discutir a física do Higgs. Basicamente, a física do Higgs, eu resumi numa transparência aqui, toda a física do Higgs, tá? Tentei botar tudo numa transparência só. Então isso aqui vai ser motivo para praticamente 2 aulas da gente. Provavelmente quarta e quinta a gente vai ter que abrir um pouco o que eu esquematizei nessa transparência aqui. Mas ó, eu não vou direto para a física do Higgs, sem antes a gente discutir o contexto em que essa teoria, o modelo padrão, sobretudo a teoria eletrofraca, né? O setor de Higgs, na verdade, ele não está completamente todo, né, dentro do modelo padrão. Ele está naquilo que nós chamamos de teoria eletrofraca, ou a chamada teoria Salant-Lashow-Weber. Então, isso aqui é uma parte que está contida no modelo padrão. Então, o modelo padrão é mais do que isso. O modelo padrão inclui também o setor de interações fortes, que é o setor dos quarks, dos gluons. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu vou me concentrar mais na teoria eletrofraca, porque essa teoria é muito interessante. O desenvolvimento histórico dela é muito rico e, basicamente, a interação mais rica que nós temos na natureza é justamente a interação fraca. A interação fraca, quer dizer, a teoria eletrofraca, o papel dela é mostrar que tanto a interação eletromagnética, que no nosso mundo é muito diferente da interação fraca, elas têm uma origem em comum. Nós estamos falando de 2 campos de força bastante distintos, muito distintos mesmo. Não chegam a ser quase que dicotômicos, mas a gente consegue, através de compreendendo uma física mais fundamental, perceber que essas 2 físicas, elas têm origem num tronco comum. Essa que é a ideia da unificação. As interações são diferentes, os padrões de comportamento são diferentes, mas a gente consegue voltar lá atrás e descobrir quando é que essas interações eram uma só e a partir de que momento elas se distinguiram uma da outra, se separaram uma da outra. Esse que é o, digamos, o significado da unificação, né? A unificação não significa ser igual, significa ter uma origem comum. Então vamos trabalhar. Agora, o desenvolvimento histórico é muito importante, sobretudo para vocês, né, que são de uma geração pós-moderna, uma geração muito mais rápida do que a nossa, perceberem quantos conflitos de filosofia, de história da ciência, apareceram na construção da teoria eletrofraca. É a teoria mais rica da física também, no sentido que houve um diálogo constante entre teoria e experimento, em que o experimento avançava, a teoria passava à frente, depois o experimento passava à frente, aí o experimento era retroalimentado na teoria, a teoria avançava e fazia previsões. Então, eu acho que do ponto de vista até mesmo da construção de uma grande teoria física, é interessante nós percebermos todos os momentos em que houve um diálogo maior entre a teoria e a experiência. E também aspectos filosóficos, né? Não é uma teoria só feita de números exatos e matemática, e a matemática é importante, né? Mas é importante tomar decisões, né, de visões. Como é que eu vejo a natureza? Como é que Dirac vê a natureza? Como é que Wigner concebia a natureza? Como é que o Yang, como é que o Salant? Então nós vamos ver também, vamos entender aonde é que as pessoas colocavam os dedos dela para dizer, é assim, deve ser assim. E aí depois a experiência vai dizer se é ou se não é. E além disso, também eu quero mostrar para vocês que nós estamos diante de uma teoria que a pergunta é, se esse bóson
que foi recentemente detectado tanto no Atlas quanto no CMS, no LHC, é ou não o bóson de Higgs? Então, eu boto o meu na reta para dizer é, ou eu tenho medo de botar o meu na reta e dizer não? Então, esse modelo, o que a teoria eletrofrática tem dado através dos tempos, que pode dar a nós uma certa credibilidade. Dizer, ó, tem tudo para ser, essa teoria tem 95% de credibilidade, ou não tem tanta credibilidade. Nós vamos entender ao longo do tempo porque essa teoria foi ganhando crédito. E aí nós hoje temos condições de apostar em cima de algo que não é simplesmente 50% de ser sim ou 50% de ser não. Tem física bastante cacifada aí ao longo desses anos todos, né, para a gente poder dizer que o modelo padrão está em boa forma. E pensar também o seguinte, quando o modelo padrão, a gente fala muito dele como uma física mais recente. Mas, na verdade, o modelo padrão, a gente pode voltar lá atrás, ele deve ter, então, na minha visão, ele começou em 1928, com o primeiro trabalho do Dirac. Na verdade, ali começou a aventura científica que deu origem ao modelo padrão. Essa aventura científica foi crescendo e ela ganhou, assim, ela maximizou na década de 60. Mas os desenvolvimentos da década de 50 e posteriormente da década de 70 também foram muito fundamentais para que a gente percebesse o modelo padrão tal qual ele é hoje. Então, o aspecto histórico é importante, não no sentido da datação, né, no sentido da história de ensino médio, né, de datas e nomes, mas no sentido de que nós vamos aprender a ver como se construiu uma das maiores teorias científicas do século XX. No século XX a gente tem grandes teorias, como o modelo dos tectônicos de placas, o modelo do DNA, da dupla hélice do DNA, o modelo do Big Bang, o modelo do Big Bang quente, Hot Big Bang e o modelo padrão. São quatro grandes teorias, né, do nosso século passado. Estou deixando de lado as ciências humanas porque não sou da área, mas claro que houve grandes teorias também, a partir da teoria da dialética da história de Marx, né, as coisas também caminharam para o lado das ciências exatas e humanas no século XX. Eu estou falando de ciências, sobretudo da área de exatas, da área de ciências da natureza. Tá bom? Bom, então, a nossa questão é, chegar sexta-feira, eu não vou fazer recrutamento, mas eu pretendo, né, passar para vocês elementos para que vocês adquiram uma posição partidarista. Sexta-feira, vocês podem sair daqui dizendo, para mim é, ou outros, para mim não é, o bóson de Higgs. Então, essa que é a questão. É ou não é o bóson de Higgs? Então, vamos ver se a gente ganha elementos até sexta-feira para a gente poder tomar um partido nesse plebiscito aí. Bom, o que são as interações fundamentais, né? Então, a física que está em jogo aí é a chamada física das interações fundamentais. Hoje, né, com todo o desenvolvimento da física, desde Newton, nós compreendemos os campos de força básicos da natureza, as interações da natureza, como sendo associadas a quatro campos grandes de força, quatro grandes campos de força. Tem uma quinta que está na interrogação, nós vamos falar sobre ela depois. Mas, vamos dizer assim, aceitas pelo establishment são quatro grandes forças. O campo de gravidade, a força gravitacional, o campo eletromagnético, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. O campo eletromagnético é nosso velho conhecido desde a época da física newtoniana, pré-newtoniana, mas, no fundo, hoje, do ponto de vista microscópico e até mesmo do ponto de vista macroscópico, cosmológico, é o campo que tem nos dado grandes surpresas. Todo mundo sempre aprendeu no ensino médio que a força de gravitação é sempre uma força atrativa, constante de Newton, produtos das massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Em 1998, com as experiências que mostraram a aceleração, a expansão acelerada do universo, nós já começamos a entender que, a partir de uma certa altura, se eu soltar a maçã, ela não cai, ela sobe. Então, o campo gravitacional, só que essa altura não é alguns metros, é simplesmente uma espécie de 1 megaparsec, né? Quando a gente fala de 1 megaparsec, 1 mega 10 a 6, 1 parsec, são 3 anos-luz, o ano-luz 10 a 13 quilômetros, cerca de 10 a 19 quilômetros. Portanto, 10 milhões de trilhões de quilômetros, a distâncias típicas de 10 milhões de trilhões de quilômetros, a força gravitacional começa a ser repulsiva. Então, a força gravitacional ela não é mais sempre atrativa. Na escala cosmológica, a energia, isso que a gente chama de energia escura, mas que no fundo
é a expansão acelerada do universo, ela está revelando para nós... Ah, Cris, obrigado, tá? Então, numa escala cosmológica, a força gravitacional já passa a ser repulsiva. O que está por trás disso, o que é energia escura, é questão de debate aberto, mas não sabemos muito bem. E aí a gente busca, inclusive, subsídios nas forças submicroscópicas para poder entender se, no fundo, esse ciclo se fecha. Nós estamos falando de 10 a 19, 10 a 23 quilômetros. E aí, quando eu vou falar da força nuclear fraca, eu estou falando de 10 a menos 18 metros. 10 a menos 18 metros são 10 a menos 21 quilômetros. Então, eu tenho 44 ordens de grandeza de diferença. Então, eu tenho que cobrir física com 44 ordens de grandeza. Eu tenho que sair de 10 a 23 quilômetros e chegar em 10 a menos 21 quilômetros. Ou 10 a menos 18 metros. E aí, de repente, é essa física de 10 a menos 18 metros que vai começar a fazer com que eu entenda essa física de 10 a 23 quilômetros. Então, esse círculo não é mais uma reta, né, de menos infinito a mais infinito, é um círculo que se fecha. O que era muito pequeno passa a ser fundamental para a compreensão do muito grande. Então, esse círculo se fecha na escala cada vez mais submicroscópica com a escala cosmológica. Então, a força de gravitação é uma força que tem nos dado muitas surpresas nos últimos anos. Além disso, do ponto de vista microscópico, do ponto de vista quântico, é a força que nós menos entendemos. Nós ainda não podemos dizer que nós estejamos de posse na física de uma teoria quântica da gravitação completa. A teoria quântica da gravitação ainda está em construção. Ela tem recebido resultados das teorias de cordas, do chamado teoria quântica de gravitação de loopes. Existem formulações distintas para fazer com que a gente possa vir a entender o que é o campo gravitacional no setor, no regime quântico, que nós não sabemos ainda muito bem. Em seguida, a força que é bem conhecida de todos nós também, que é a força eletromagnética, que também se revela a escala macroscópica. Então, a força eletromagnética, ela também está super envolvida com os processos astrofísicos, né? A gente fala de estrelas de nêutrons, com campos magnéticos super intensos, magnetários, com campos magnéticos na faixa de 10 a 12, 10 a 13 Tesla, né? Campos magnéticos associados a buracos negros. Então, o eletromagnetismo ele também é muito importante na escala astrofísica, na escala astronômica, mas ele acaba sendo também fundamental para a constituição do átomo. Basicamente, a força que está em jogo no átomo de Bohr é a força eletromagnética, a força coulombiana. Então, ela vai do microscópico ao macroscópico, mas ela passa pelo nosso mundo. Então, nós temos acesso a esses dois campos de força. Por isso, até que eles foram os primeiros a serem detectados, né? Não a serem compreendidos, né? A gravitação nós estamos tentando compreender até hoje. Depois, nós chegamos nas forças da década de 30. A força nuclear forte e a força nuclear fraca são as forças mais recentes. Então, são os 4 campos de força. Então, a força nuclear forte, ela é responsável pela coesão dos núcleos atômicos, né? Esse ano agora são 100 anos da experiência de Rutherford, né? 100 anos da descoberta, ano passado, 101 anos, 1911, a detecção do núcleo atômico, a estrutura atômica de núcleo com nuvens eletrônicas foi identificada no experimento de Rutherford. Esse ano, acho que são 100 anos dos raios cósmicos. Eu acho que vão ter até uma palestra hoje com o Odilon sobre raios cósmicos, né? Aliás, esse ano também são 80 anos. Dia 1º de agosto vai ser 80 anos da descoberta da antimatéria, que é a base do modelo padrão, que é a base, nós vamos começar a falar sobre isso hoje. 80 anos da verificação experimental da relação E igual a mc2. Quando Einstein, né, com a relatividade especial, chega à relação entre massa e energia, essa relação era teórica, ela só foi verificada experimentalmente em 32, quase que junto, praticamente nos mesmos meses em que se detectou a antipartícula. Então, e descoberta do nêutron também. Então, esse ano tem 4 eventos importantes, né? 100 anos dos raios cósmicos, 80 anos do nêutron, 80 anos do pósitron e 80 anos da verificação experimental do E igual a mc2. Bom, a força nuclear forte, ela é responsável pela coesão dos prótons, né, dentro do núcleo atômico. Então, Rutherford, em 1919, ele, ao identificar o próton só foi descoberto em 19. O elétron foi descoberto em 1897. Chegou-se ao átomo de Bohr, série de Balmer,
1919, descobre-se o próton. E Rutherford, pela diferença entre o número de massa e o número atômico, os átomos são neutros. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas a diferença de massa era maior. Então, Rutherford pensou, devem existir dentro do núcleo atômico objetos neutros, com a massa aproximadamente a massa do próton. Então, Rutherford faz a previsão do nêutron em 1919. Foi a primeira partícula a ser prevista pela física. E Rutherford, como vocês vão ver mais na aula de hoje, já vai dar para falar, ele ficou muito desapontado quando Dirac previu por bases matemáticas uma partícula. Ele achava que tudo tinha que vir da experiência para a teoria. E quando a teoria começa a passar à frente da experiência, houve uma certa revolução assim, interna, né, dentro da física, porque o método científico estava sendo colocado, né, meio em questão. Afinal de contas, primeiro eu prevejo com bases completamente abstratas e depois é que eu vou para a experiência. Né? Então, isso aí foi uma questão que se colocou na descoberta do nêutron. Mas o Rutherford prevê o nêutron, e aí o núcleo atômico ele tem a agregação dele por conta da força nuclear forte, que é uma força sempre atrativa. Então, próton atrai próton, próton repele próton do ponto de vista eletromagnético, que eles têm a mesma carga. Mas do ponto de vista forte, da interação forte, eles têm a mesma carga, mas se atraem. Então, a interação forte atrai próton com próton, atrai nêutron com nêutron e atrai próton com nêutron, dando grande coesão ao núcleo atômico. No entanto, os núcleos atômicos são instáveis. Né? A Madame Curie, Pierre Curie, Becquerel, o pessoal já tinha visto que havia o decaimento beta do nêutron. O nêutron decai. Então, o decaimento beta do nêutron. Então, o nêutron decai, emite um próton, um elétron e um antineutrino associado ao elétron. Esse decaimento aqui, hoje, nós sabemos que não é tanto o decaimento do nêutron, é o decaimento do quark D, que está dentro do nêutron, vamos falar isso lá na frente, que decai no quark U, emite um elétron e emite um antineutrino do elétron. Aqui está o modelo padrão, a física eletrofrágil está aqui. Esse decaimento acontece em cerca de 13 minutos. Então, se nós colocarmos um próton aqui, um nêutron aqui, em 13 minutos, espontaneamente, ele desaparece. Ele emite um elétron, vira um próton, emite um antineutrino. Então, esse decaimento é um decaimento muito forte, ele é lento. Então, ele marca um tipo de escala de tempo que eu estou colocando aqui. É uma escala muito diferente das demais interações. As interações eletromagnéticas, elas se processam em tempos típicos de 10 a menos 20 segundos. Esse é o tempo típico de uma interação eletromagnética, na faixa de 10 a menos 20 segundos. As interações fortes dos quarks, quando lá no LHC, próton se choca contra próton, libera quark. Os quarks ficam soltos por um instante de tempo e se recombinam para formar nova matéria nuclear, nova matéria hadrônica. O tempo de recombinação dos quarks, né, o tempo de execução das interações fortes é na faixa de 10 a menos 23 segundos. Porém, o decaimento beta do quark D é na faixa de 780 segundos. Então, aqui, ó, 26 ordens de grandeza de diferente. É uma interação distinta. Então, Enrico Fermi propôs em 1933 que o decaimento beta do nêutron ele marcava uma nova física, um novo tipo de campo de força na natureza, que é um campo de força que muda o tipo de partícula. Com a interação eletromagnética, não, próton interage com próton, repele, continua próton. Próton interage com nêutron, continua próton e nêutron. Mas na interação fraca, o próton vira o nêutron. Na interação fraca, as partículas tendem a mudar de identidade. Elas mudam do que nós chamamos em física de sabor. O quark D vira o quark U. Por exemplo, um quark D absorve um pósitron, vira um quark U. Então, as partículas mudam de sabor, é o que nós chamamos. Isso é uma interação bastante diferente. É a interação, então, que nós chamamos de força nuclear fraca. Então, essas 4 interações, elas nos dão uma boa descrição da matéria. O modelo padrão
ele exclui a gravitação. O modelo padrão ele se articula com a interação eletromagnética unificada com a interação fraca na chamada teoria eletrofraca. A teoria eletrofraca se junta com a interação forte para formar o modelo padrão. A gravitação fica de fora. Então, se nós quisermos falar de uma física que inclua o setor quântico da gravitação, a gente tem que falar de uma física além do modelo padrão. Então, nós vamos falar sobre isso nas duas últimas aulas. E aí, nesse setor, aí, o Higgs também ele aparece de uma forma um pouquinho mais estendida também nesse modelo. Então, as interações fundamentais, elas têm escalas distintas. Por exemplo, a interação gravitacional, ela se processa em distâncias que são de 10 a 23, 10 a 24 quilômetros. As interações eletromagnéticas, elas são fortes, né, bastante sensíveis na escala, por exemplo, atômica, na escala molecular. As forças moleculares, as de Van der Waals, as forças de ligação atômica são forças eletromagnéticas. Nós estamos falando de escalas na faixa do Angstrom, 10 a menos 10 metros, a escala do nano, 10 a menos 9 metros. Já a interação nuclear forte e a interação nuclear fraca, elas estão confinadas a regiões do espaço na faixa de 10 a menos 15 metros, um ferro. Então, a ordem de grandeza da escala é de pelo menos 5 ordens de grandeza. A escala eletromagnética é 1 angstrom. A escala nuclear forte e fraca, elas são na faixa de 10 a menos 5 angstroms, 10 a menos 15 metros. Então, é uma interação realmente confinada. Por isso que não foi fácil chegar a elas. A ideia de interação forte e fraca, ela só veio para a década de 20, 30, porque quando se começou a fazer experimentos de bombardeamento de núcleos atômicos. A descoberta do núcleo atômico foi em 1911. Até então, nem se sabia do que pudesse ser a física nuclear. Quinta força. Nós vamos falar sobre isso quando nós formos discutir um pouco melhor o Higgs. Essa quinta força, ela pode ser uma força que o Higgs traz a rebote com ele. O Higgs, ela vem no vazio, vem no vácuo do Higgs, provavelmente. Nós vamos discutir sobre isso. Então, as interações, elas têm escalas muito distintas de tempo, né? 10 a menos 20, 10 a menos 16, 10 a menos 23, 10 a 3, por exemplo, 10 a 3 segundos. Então, as ordens de grandeza são muito diferentes. E aí a gente pergunta, mas então, será que todas essas interações, que aparentemente são muito distintas, será que elas podem ter uma origem em comum? E se elas têm, o que eu ganho com isso? É interessante porque compreender se essas interações tiveram uma unificação lá atrás nos tempos, né? Bom, então a gente vai pensar que a unificação é a busca de uma possível situação em que as interações estejam saindo de uma mesma descrição. Eu tenho uma descrição única para todas as interações, apesar de elas serem distintas. Tá certo? Pois não, Milton? Essa quinta força, a proposta de mais ou menos 20 anos. Essa proposta tem duas quintas forças que podem confundir na literatura. Se você for olhar a literatura, você vai ver, da física, né? Você vai ver que em 1985, 1986, se pensou que se falou de uma quinta força, mas uma quinta força macroscópica, que fosse um variante da força gravitacional. Um tipo de força gravitacional em que a força de atração entre as massas, ela não depende só das massas. Né? A força de Newton, né? Ela diz que é o produto das massas. Essa quinta força, ela está ligada também à composição da matéria. Ela vai depender não das massas, mas do número de prótons e do número de nêutrons que uma dada amostra com uma certa massa tem. Isso foi uma questão que foi debatida na literatura entre 85 e 87, mas não houve consenso. A física experimental, ela não consagrou a existência de uma quinta força. O que nós falamos de uma quinta força, também, ela vem da década de 70, mas é uma quinta força submicroscópica. É uma força que pode estar por trás do quark e por trás do próprio elétron, como se existisse um pré-elétron e existisse um pré-quark. Uma física mais fundamental ainda do que as partículas que são realmente fundamentais. Então, essa quinta força, ela pode ser a força que liga algum tipo de partícula mais fundamental para formar, por exemplo, um elétron. Nós não temos hoje nenhuma indicação experimental de que o elétron tem uma estrutura interna, mas a gente tem formulações teóricas para, eventualmente, se pensar num elétron composto, num fóton composto, num quark composto. Então, essa chamada de física preônica, nós vamos falar sobre ela mais na frente, e essa física preônica, ela pode estar também compondo o bóson de Higgs. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que pode ser esse quinto campo de força, mas essa é uma quinta força
submicroscópica, não macroscópica, com a quinta força, que é um variante da gravitação. Certo? Professor, Quem me chama, fala aí, pai. eu também já tinha ouvido a supressão de uma quinta força por causa da energia escura. Isso. Se fosse uma força com quinta força também. Isso. Seria uma outra ainda? Isso. A energia escura, tem alguns trabalhos que falam de uma quinta força, mas a gente prefere não usar a nomenclatura de uma quinta força, não. A gente imagina que a energia escura ela possa ser uma variante da própria força gravitacional. Pode ser um outro regime, porque a gente está muito acostumado há séculos, há 4 séculos, a pensar que a força gravitacional é sempre atrativa. Mas essa força ela agora pode estar transitando por uma fase em que eu posso encontrar uma certa escala da natureza onde essa força passa a ser repulsiva. E aí a gente pode pensar na energia escura ou na expansão acelerada no universo como devido a um novo regime da força gravitacional macroscópica, não quântica. Certo? Professor, Pois não? tem um negócio de que o número de força seria o número par, não? Não. O que eu não, assim, que eu saiba, não. Talvez o número de dimensões, né? Mas o número de forças, não. Bom, pois não, pode falar, André. Quintessência, por exemplo, é uma possibilidade. Entre as possibilidades de escrever energia escura, por exemplo, tem quintessência, a gente tem... Quer dizer, estaria relacionado com a variante da força gravitacional. Tem diferentes maneiras de você propor uma descrição da energia escura. A quintessência seria uma espécie de um campo que permeia todo o universo, mas que sofre interação gravitacional e gera essa expansão acelerada. Certo? Quem me chama, Coronel? Opa, fala aí. Então, a gravitação atrativa seria uma forma primitiva? Vamos dizer, não é que seja uma forma primitiva. A gravitação é atrativa até uma certa escala da natureza, até uma escala na faixa de 1 megaparsec. 1 megaparsec são 10 a 6, praticamente 10 a 6 anos de luz. Até essa faixa, você passa para a nossa galáxia, a gravitação é atrativa, para as galáxias mais próximas, ela é atrativa. Depois que você começa a falar de distâncias na faixa de 1 milhão de anos-luz, você já começa a perceber que a força de gravitação pode ser reduzida. Quer dizer, não é uma forma primitiva, é a forma da gravitação se manifestar a distâncias, vamos dizer, razoavelmente curtas, a partir do nosso referencial. Então, se você comprar lá, aqui... Também estaria sendo repelido, também estaria Sim? Oi. Tem alguma teoria bem sucedida que tenta tirar a gravitação dessas interações fundamentais? Sim, tem. Sobretudo na década de 80, surgiu uma formulação chamada gravitação induzida. Se dizia que a gravitação não é uma interação independente, ela é um subproduto das 3 interações fundamentais. Se pensou nisso, mas esse programa não deu certo, não. Uma vez o cara tentando escrever ela como efeito de variação de entropia. Sei. Bom, esse approach eu não conheço, mas pode ser que exista. Existem várias tentativas de ver a gravitação como hoje, por exemplo, as teorias de cordas, mesmo, você tende a buscar a ver a gravitação como uma força menos primitiva. Mas, por outro lado, tem um approach que trata bem a gravitação do ponto de vista quântico, que vê, na verdade, a gravitação como sendo a única força fundamental, que é o chamado approach da gravitação quântica de laços. A Loop Quantum Gravity, ela tenta jogar todas as fichas na gravitação e tudo sai da gravitação. Então, como vocês veem, são pontos de vista radicalmente opostos, né, que estão fazendo física de fronteira. Então, a física é muito, assim, nesse sentido, é dicotômica, né? Você pode estar falando de coisas muito diferentes, querendo descrever a mesma coisa, e, sei lá, um grupo é tão bom quanto o outro. Quem está com a verdade, só o tempo vai dizer, né? Bom, isso aqui, eu vou só colocar para vocês as perguntas iniciais que levaram à formulação do modelo padrão. Então vamos pensar, vamos começar agora, vou fazer um transporte de contexto. Nós estamos em 1926. 1928. Vou botar aqui. 1926. Dirac formula finalmente a mecânica quântica. Qual é a situação em 1926? Bohr, em 1913, o ano que vem nós vamos ter 100 anos do átomo de Bohr, do modelo atômico de Bohr. Bohr, em 1913, compreende um modo, a partir da experiência de Rutherford, ele compreende um modo de entender as raias espectrais do átomo de hidrogênio. Ele consegue reproduzir a chamada série de Balmer, que era até então um mistério.
era uma coisa numérica, era um jogo da natureza que ninguém tinha decifrado. Bohr, então, entende que o espectro de emissão de luz do átomo de hidrogênio, né, a partir dos níveis de energia citados, eles vinham de um modelo que ele propõe em que se quantiza, né, uma grandeza que é o momento angular. Então, Bohr propôs o modelo atômico em 1913, mas ele sempre ficou insatisfeito com esse modelo. Ele fala, esse modelo dá certo, a série de Balmer é reproduzida, mas isso não é a última física. Não pode ser assim, tem coisa mais universal, tem alguma coisa mais profunda por trás do modelo atômico. Essa discussão segue na literatura. De 1912, praticamente, até 1925, há uma grande busca de se compreender o que pudesse estar por trás da explicação do modelo de Bohr. Em 1925, Uhlenbeck e Goldsmith, eles descobrem um número quântico novo na natureza, que é o spin. Aquela coisinha que lá na química a gente bota uma setinha para cima, uma setinha para baixo, né? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, aquelas que eu boto uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Aquele é o spin. Aí tem gente que ainda diz que é o elétron que está rodando, igual um peãozinho, né? Quântico o elétron roda, né? E que aquilo é o spin, né? Então Dirac nunca aceitou que o elétron fosse um peão e que o elétron rodasse. Ele queria saber qual é a origem do spin. Então, o spin foi descoberto em 1925. Isso foi uma grande revolução. Tem um livro do professor Tomonaga chamado A História do Spin, que é um livro muito bonito para todo estudante de física, de qualquer área, ler. Porque é um livro de evolução de ideias, mas contada dentro da física. Não é um livro de história da ciência, nem de filosofia da ciência. É um livro de física, mas reportado de uma forma histórica. Esse livro, ele mostra, né, toda a luta que foi para se chegar finalmente ao conceito de spin em 1925. Com o conceito de que o elétron ele tem um atributo, além da sua massa, da sua carga, ele tem um atributo que ninguém consegue explicar de uma maneira imediata. Será que o spin do elétron ele é quântico? Ou o spin do elétron é geométrico? Hoje nós temos, claro, depois desse trabalho que eu vou falar com vocês aqui, de 1939, do professor Wigner, quarta linha ali, né? Wigner, de 39, a gente começa a entender que o spin tem uma origem geométrica. Então, o spin sai da geometria do espaço-tempo. Então, é o espaço-tempo que está me dando o spin. Claro, quando a gente estuda na mecânica quântica, o spin do elétron é H cortado sobre 2. Esse H cortado simplesmente é um número que eu coloco lá. É o número que a mecânica quântica me coloca. O espaço-tempo me dá o valor dele. Esse número sai da geometria do espaço-tempo. E a mecânica quântica simplesmente introduz um H cortado lá. Isso aqui é adimensional, isso aqui tem dimensão de momento angular. Então, a mecânica quântica, ela bota a cerejinha em cima da torta, mas a torta foi feita no espaço-tempo. Então, nós vamos entender que o spin é alguma coisa que vem do espaço-tempo. Essa era a pergunta de Dirac. Então, da onde é que vem a carga do elétron? O que é a carga do elétron? Será que a carga do próton, que é negativa, é o negativo da carga do elétron? Essas perguntas são simples. Pergunta mesmo de criança de 5 anos, mas que são profundas. Será que todas as cargas na natureza são as mesmas? Será que há uma universalidade da carga? Da onde vem essa carga? E a massa do elétron? O elétron nasceu com massa, aquele valor da massa 0,5 metros por C2, tem uma explicação, esse valor eu ganhei quando a natureza se formou. E o spin do elétron, da onde ele vem? Então, questões fundamentais, no fundo, de entender o que é o elétron, que na época era a partícula, mas para nós ainda é a partícula mais elementar que a gente conhece, é o elétron. A gente acredita que o elétron e o fóton sejam as duas partículas mais elementares que nós tenhamos. Qual é a origem de todos esses atributos que o elétron tem? A massa, o spin, a carga do elétron. Então, essa era a pergunta que estava por trás de Dirac. Então, quando se descobriu o spin, ele falou, beleza, nós descobrimos alguma coisa, mas nós temos que entender de onde isso vem. Então, a mecânica quântica, que estava em formação, 1924 teve a experiência de Compton, né? O efeito Compton foi feito em 1924, quando se chega ao conceito de fóton. Quando finalmente se fala, não, a radiação eletromagnética, ela pode se comportar como partícula também. Além do efeito fotoelétrico e, basicamente, vamos dizer, o efeito fotoelétrico, o efeito Compton é a radiação do corpo negro, mas o efeito Compton é o mais decisivo para dar à radiação eletromagnética o caráter corpuscular. Então, tem o princípio da dualidade, onda-partícula, e Dirac, então, se coloca essa questão. O fóton
se comporta como uma partícula, mas é radiação. Qual é a estrutura interna do fóton? Se é que tem. E o elétron se comporta como uma partícula, mas também pode se comportar como radiação. Nessa mesma época foram feitas as experiências de fração de raio-x, né? Os elétrons se comportam como onda. Então Dirac recebeu um volume de informação muito grande que fez com que ele questionasse a própria natureza do elétron. E é aí que praticamente nasce o modelo padrão. O modelo padrão, ele nasce quando a gente busca compreender as questões mais elementares. Então a gente está querendo entender a elementaridade. Então, se o elétron, por que todas as cargas na natureza são sempre múltiplos da carga do elétron? Então, por que a carga do elétron é tão universal? Eu queria entender isso. Então, se ela é tão universal, deve ter alguma coisa mais profunda por trás. Vamos buscar princípios primeiros, princípios físicos fundamentais, para poder descrever isso que o elétron está me dando, essa riqueza tão grande, né, de princípios. Então, essa é a grande motivação. Em 26, então, Dirac, quando constrói, formaliza a mecânica quântica, basicamente em 27 já tem o princípio da incerteza, Heisenberg propõe o princípio da incerteza, e em 28, dia 1º de janeiro, para começar o ano mesmo, né, Dirac trabalhava até na noite de Réveillon, dia 1º de janeiro, esse paper é enviado para o Proceedings of the Royal Society of London, e nesse paper, Dirac faz a primeira teoria que mostra como trabalhar, como dar ao elétron um caráter relativístico e quântico ao mesmo tempo. Porque até então se conhecia a relatividade, se conhecia a mecânica quântica. Então a relatividade baseada em dois princípios fundamentais: equivalência dos referenciais inerciais, universalidade da velocidade da luz. Mecânica quântica, 5 princípios fundamentais: interpretação, operador hermitiano, medida. Você junta duas teorias que não tem nada a ver uma com a outra numa única. Então foi o que o Dirac fez. Será que essas duas teorias elas podem se combinar numa só? Então ele propõe uma teoria que seja quântica e relativística para o elétron. Então que é o que chama, é quando o Dirac virou praticamente o homem-equação, né? A equação de Dirac é isso aí. São esses dois papers que ele faz em 28. E ainda não prevê o pósito, mas a preocupação do Dirac aqui é entender se realmente o elétron é elementar, e o que explica a massa, o que explica o spin, o que explica a carga elétrica do elétron. A resposta para a massa e para o spin do elétron, a origem da massa e do spin, foi entendida formalmente pelo cunhado do Dirac, que é o Wigner. Dirac casou com a irmã do Wigner, e foi em família esse conceito aí de partículas fundamentais. Era a discussão aí, aqueles dois, as discussões em casa eram sempre sobre como chegar lá. Então, Wigner, em 39, faz aquilo que a gente chama de teoria de representações para o grupo de Poincaré, e ele mostra que a massa ela aparece ligada ao operador de translações espaciais e o spin aparece ligado ao operador de rotações espaciais. Então, ele dá uma origem geométrica para a massa e para o spin. Isso é uma coisa fundamental, porque a gente começa a ver que grandezas que a física importou, elas, na verdade, poderiam ter sido geradas a partir de um conhecimento mais profundo do espaço-tempo. Então, o espaço-tempo é que está por trás daquilo que deve ser o elétron. Agora, a carga ainda não se sabe. A carga, houve movimentações em 19, 25, 27, 38, para tentar associar essa carga que o elétron tem como sendo o subproduto de alguma dimensão mais alta do nosso espaço que nós não percebamos. Talvez uma dimensão suplementar, uma quinta dimensão. Essa quinta dimensão, ela não aparece no mundo de 4 dimensões, mas a carga do elétron é uma manifestação da existência dessa quinta dimensão. Então, é quando a gente começa a jogar na geometria toda a expectativa de compreensão do mundo das partículas. Herdando um pouco também a lição de Einstein, porque Einstein, quando construiu a relatividade geral, em 14, ele já, de uma certa maneira, ele geometrizou um campo da natureza. Então, a geometria começou a tomar um papel muito importante em física. Então, vamos ver, se a gravitação pode ser geometrizada, será que o elétron também ele não é fruto de alguma geometria mais profunda do espaço-tempo? Essa era a pergunta. E é aí que nasce o modelo padrão. Então, pois não, quem me chama? Pois não. Você falou que uma transformação no espaço-tempo gerava a massa. Isso. Uma invariância na transformação que gera massa. Isso, quando você, por exemplo, imagina um sistema isolado, quando você estuda a conservação da energia, do momento linear, em física newtoniana. Se um sistema é completamente isolado de forças externas, o momento linear total se conserva.
Se o momento total, né, o momento do sistema se conserva, se ele está completamente isolado do mundo, ele não tem nenhuma relação com o mundo, se eu pegar esse sistema, colocar aqui, ou eu colocar aqui, como ele não está ligado com nada de fora, ele não vai saber. Ele não tem interação. Então isso se chama invariância translacional. Você pode colocar o teu sistema onde quiser, que ele vai sofrer a mesma evolução. Pego ele e boto aqui. Estudo ele daqui a 5 anos. Boto ele aqui. Estudo ele daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, se ele saiu daqui ou se ele saiu daqui, é a mesma coisa. Por quê? Porque ele está isolado. Ele não tem nenhuma ligação com o mundo externo. Então ele tem invariância translacional. Quem faz a invariância translacional para você? O momento linear. O momento linear é dx dt. Então você está fazendo deslocamentos. Você faz translações, né? Então, associado às translações do espaço-tempo, você associa a massa. A massa sai dessa forma. E o spin, com a rotação, momento angular, se conserva para sistemas que não têm um torque externo. E aí, o número quântico, na mecânica quântica, a grandeza que está associada a isso é o momento angular. Ainda estava água. Mas eu posso, se vocês quiserem, as noites aqui são livres. Quem não quiser ir para a Balada da Lapa, a gente pode marcar o... vale a pena, não vale a pena. Mas quem quiser, a gente pode fazer alguns grupos de discussão à noite, depois do jantar, às 8 da noite, assim. Se alguém quiser aprofundar algum tópico, eu estou às horas, tá bom? Eu estou trabalhando para a escola de graça, mas estou trabalhando. Física é bom por isso, né? Vocês estão aqui também em troco de nada quase, né? Em troco de um kit conferência, né? Uma mochila, uma camisa e a gente já está feliz, né? Então eu ganhei a minha professor compra, eu comprei minha camisa, mas foi R$15. Mas vocês também pós-graduando também? Puxa vida, mas a gente está aqui mesmo assim, a gente acredita que vale a pena, né? R$15. Então tá, eu estou à disposição. Se alguém quiser, amanhã eu não posso, porque eu tenho compromisso à noite. Mas quarta-feira, quinta-feira, se vocês quiserem algum tipo de discussão desse tipo, vamos aprofundar um tópico a mais. O auditório do 3º andar tem 60 lugares. Quer dizer, quem quiser, eu estou à disposição, tá bom? Vocês estão morando aqui perto no hotel aqui no Flamengo, né? No Rio não se assalta mais, graças a Deus. Acabou o Rio, é uma cidade pacificada, né? Cheio de UPT. Então tá bom. Então isso aqui eu vou deixar para depois. Vamos voltar aqui um pouco. Então, vamos chegar aqui em 1927, com Dirac preocupado então com o que é o elétron. Olha só como é que as repercussões são negativas, hein? Olha como é que tem gente marrenta nesse mundo. Charles Darwin, não é o Darwin da biologia, é o netinho dele. O professor Charles Darwin era, na época, considerado o maior físico teórico britânico na Universidade de Cambridge. Ele era fãzão do Dirac. Em dezembro de 27, porque o paper do Dirac é de 1º de janeiro de 28, mas lá dentro de Cambridge todo mundo já sabia, né? A famosa fofoca de instituto, né? O instituto gosta de uma fofoquinha também, né? Então, Dirac chegou a um sistema completamente novo de equações para o elétron, que aponta de maneira correta em todos os casos e parece ser a coisa. Então, o elétron já... Porém, isso era de inglês para inglês. A mesma coisa já não era vista na Alemanha. Heisenberg escreveu muito chateado para o Bohr. Bohr era eminência, todo mundo respeitava o Bohr. Bohr era praticamente o campo magnético universal, em termos dos quais todo mundo se alinhava, todo mundo escrevia carta falando, se queixando com Bohr. Então, o vovô Bohr recebeu essa cartinha do Heisenberg dizendo: eu acho a presente situação muito absurda e por conta disso, tomado de desespero, eu vou largar esse campo e eu vou tentar entender o magnetismo. Ele estava tão horrorizado com a equação de Dirac, olha só, ele estava tão horrorizado com a equação de Dirac que ele resolveu estudar magnetismo, o que foi bom. Modelo ferromagnético, quem já estudou matéria condensada conhece o ferromagnetismo, modelo de Heisenberg. Então, a física ganhou muito com isso aí. Posso interromper? Pode, claro. Domingo Charles Costa. Dá uma chegadinha aqui, por favor. Sheila, Adriane, vem com vocês dois, por favor. Foram sorteados para ficar no Hotel Meridian. Patrocínio aí, né? Então pode pegar a mochila e ir embora aí. R$500 a noite, de graça. É patrocínio da IBM. Comitê Nobel mandou um hotel para você e um hotel para você. Vai lá.
O ano de viagem a Estocolmo, grátis. Então tá legal. Então vamos voltar ao assunto. Então Heisenberg, ele estava horrorizado com a equação de Dirac. Porque Dirac falava o seguinte, a equação dele relativista dizia o seguinte: um elétron livre pode ter energia negativa. Vocês já imaginaram uma partícula, um meio de MV2 negativo? Era tão louco quanto isso. Então, quer dizer, o cara também tinha que ficar meio assim, né? Dirac dizia, não, na mecânica quântica, combinada com a relatividade, um elétron livre, ele pode ter energia negativa. A energia negativa dele, se ele estiver em repouso, é menos MC2. Se ele não tiver com energia negativa, a energia dele é positiva, é mais MC2. E aí, Dirac, indo a fundo, ele falou, bom, essas energias negativas devem ter uma interpretação. Ele não sabia ainda o que era, mas ele começou a imaginar, e Dirac sempre dizia o seguinte, e isso eu acho que é uma lição importante para nós. A física é uma ciência experimental também. Então, a física é experimental, mas tem um certo momento, se a gente quiser entender questões muito fundamentais da natureza, e a gente não conseguir fazer experimento, eu acho que o melhor objeto de investigação que a gente tem na mão é a matemática. Deixa a matemática te levar. Vocês conhecem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Matemática leva eu? Então, matemática leva eu. Tem uma hora que a matemática deixa levar. Deixa a matemática te levar. Não tem problema, não tenha vergonha de dizer, eu não estou fazendo física, estou fazendo matemática. Depois você vai falar, agora eu vou parar, agora está na hora de interpretar. Foi o que Dirac falou, deixa as equações me levarem até o final. Lá no final eu vou interpretar. E aí, antes dele interpretar, o pessoal já estava chiando. Heisenberg, olha só, Heisenberg para Pauli. O capítulo mais triste da física moderna é e permanece a teoria de Dirac. Então, quer dizer, quando um cara como Heisenberg diz isso para Pauli, Pauli, eu não sei se vocês sabem, era o arqui-inimigo do Dirac. Né? Quem já ouviu falar, sei lá, tem alguma rivalidade aí no mundo artístico? Sei lá, entre, Débora Seco e sei lá quem. No meu tempo eram duas cantoras, Emilinha e Marlene. Então, duas cantoras no Brasil, que o Brasil se polarizava. Então, a física era polarizada entre Pauli e Dirac. Pauli e Dirac não podiam ocupar o mesmo lugar no espaço. Daí o princípio. Só que o princípio da exclusão foi violado em 1º de outubro de 31. Os sacanas lá de Príncipe organizaram um seminário para Dirac e Pauli juntos. Então, é o único momento que o princípio da exclusão foi violado, foi nesse seminário histórico. Tá? Depois eu vou falar sobre que física que saiu daí. Bom, então, vocês estão vendo que a repercussão da teoria de Dirac sobre a constituição do elétron quântico e relativístico, ela estava dividindo o mundo científico da Europa. Quer dizer, os ingleses apoiavam, os continentais, não, exceto na Itália. Enrico Fermi apoiava, mas grandes nomes não apoiavam. Então, essa era a discussão, porque a teoria era polêmica. Justamente, você está colocando duas teorias completamente diferentes, juntas, e querendo que dê certo. Né? Quem diz que relatividade se combina com mecânica quântica? Ninguém diz. Por tentar colocar junto, isso vai ser o elétron relativístico. Então, vamos tentar entender isso. E se não está dando certo, vamos entender que patologia está acontecendo. Então, vocês veem... Ah, para mim, não. Todo mundo já assinou aí, tá? Não, esse lado aqui não. Ah, não, esse lado não. Então, a questão que a gente tem que colocar aí é que acho que é importante para um estudante, né, para nós, e sobretudo vocês, a geração de vocês, que é uma geração que vai estar pegando uma física um pouco nesse contexto. Uma física em que o LHC ainda vai dar muitos resultados, assim, meio novidade. E vocês vão ter que se preocupar com a construção. Certamente vocês vão passar pela etapa de ter que viver a construção de alguma teoria nova. Alguma coisa nova vai estar saindo até 2020. Então vocês podem estar fazendo doutorado em cima de algum assunto que pode estar nascendo daqui a pouco. Então essas teorias meio conflitantes acabam que, em 30, Dirac fala, olha só, se a minha teoria está dando elétron com energia negativa, ele falou, elétron com energia negativa, será que ele não pode ter a carga oposta também? Deixa eu averiguar a carga desse elétron, que tem energia negativa, porque de repente eu vou interpretar o elétron de energia negativa como sendo um objeto de carga positiva. E isso pode ser o próton, que era a segunda partícula que se conhecia.
Estava se fazendo física de partículas com duas partículas, o elétron, o próton e o fóton. Só se conhecia 3 partículas até então. Então, 2 carregadas, elétron e próton, e uma neutra, que é o fóton. Então, Dirac pensou, será que o próton não poderia ser o famoso antielétron? Seria um elétron oposto, de carga oposta, mas a massa do próton é muito maior, cerca de 2.000 vezes maior. Então, seria um elétron, antielétron, no estado excitado. Na mecânica quântica, a gente sabe que a gente tem o estado fundamental de mínima energia e tem os estados excitados. Então, o próton poderia ser uma espécie de um elétron, de um antielétron excitado. Essa é a colocação que o Dirac faz em 30 nesse paper da Nature. Ele publica esse paper da Proton. E esse paper é muito lindo. Vale a pena vocês lerem. É um paper de 3 páginas. Parece um trabalho de ciências sociais. Só tem palavras. Tem 2 equações. Uma equação é E igual a MC2. Todo mundo sabe. Segunda equação é divergência de E igual a ρ sobre ε0, que todo mundo sabe. Então, com essas 2 equações, Dirac faz uma construção maravilhosa daquilo que possa ser o próton e qual é a relação que o próton possa ter com o elétron no mundo quântico. Então, é um trabalho, assim, de uma harmonia grandiosa. É realmente um Miguel, um Moisés de Miguel Ângelo. É uma obra de arte. Vale a pena ler esse paper, ele é legível, é inteligível. Dirac escrevia frases curtas, simples, de uma maneira bem simples, e eu acho um trabalho muito assim, de cozinha. Vocês veem as ideias nascendo em cada linha desse trabalho. Bom, esse trabalho leva Dirac, então, a uma hipótese em 31. Dirac fala, não, de repente, eu vou analisar melhor agora a minha equação, que ele não chamava de equação de Dirac, mas a equação quântica relativista do elétron, e vamos entender para ver qual é a relação que o elétron pode ter com o próton dentro dessa equação. Porque se elas são partículas quânticas e relativísticas, a mecânica quântica da relatividade deve conseguir descrever o interplay entre essas 2 partículas. Então, Dirac, ele se debruça em 31 para estudar o que é o elétron. Finalmente ele fala, agora eu vou estudar o que é o elétron. Qual é a origem da carga do elétron? Qual é a origem da massa do elétron e por que a carga do elétron parece ser quantizada? Por que o próton tem exatamente a mesma carga oposta? Por que o fóton é neutro? Ou seja, as cargas devem ser múltiplos da carga do elétron. Então, ele senta nesse trabalho para fazer esse trabalho, que é um trabalho simples também, que um estudante de eletromagnetismo de graduação pode entender. É o trabalho de equações de Maxwell e equação um pouquinho de equação de Schrödinger e um pouquinho de equação de Dirac. Mas dá para um estudante de graduação quebrar a cabeça um pouco. Bom, nesse trabalho, ele chega a 3 conclusões grandes para a física. A primeira conclusão, ele prevê uma nova partícula. Ele fala, não, o elétron de energia negativa é o pósitron. E o pósitron tem que ter a mesma massa que o elétron. Então, o pósitron não pode ser o próton. A antipartícula do elétron não é o próton. É uma partícula que ninguém viu ainda. Baseado em argumentação, matemática. Trabalha meramente matemático. O nome do trabalho é Classificando as Singularidades do Campo Eletromagnético. Ele vai estudar o campo eletromagnético e vai ver todas as possíveis singularidades que o campo elétrico pode ter, que o campo magnético pode ter. E aí ele chega à conclusão de que há um antielétron com a mesma carga que o elétron. Então ele fala, se há o antielétron, há o antipróton. Então deve haver um próton na natureza de energia negativa, de carga negativa, mas com a mesma massa que o próton que está lá dentro do átomo de hidrogênio. Ele prevê uma terceira partícula, que é o monopolo magnético, e ainda chega a uma relação matemática que mostra por que a carga elétrica é quantizada. Então, num trabalho simples de 10 páginas, ele revê 3 questões da física. Uma delas nós estamos tentando entender até hoje, que é o monopolo magnético. Então, nesse trabalho, baseado nessa premissa, de que o campo eletromagnético pode ter singularidades especiais, ele chega à simetria de conjugação de carga e prevê as antipartículas. A questão é, com todo esse arsenal de ideias negativas sobre o trabalho dele, de avaliações negativas sobre o trabalho dele, a questão é, será que é mais uma loucura que está saindo da cabeça do Dirac? Isso aconteceu, isso foi o quê? Foi praticamente início de 31. Em 32, então,
Dirac ficou assim, meio na barra de ferramenta. Todo mundo tinha medo do cara. O cara achava que o cara era meio louco mesmo, meio autista. Ele já não falava com ninguém, era um cara meio na dele, né? Muito tímido. Não tinha coragem de dar seminário, ficava nervoso para dar seminário. Isso é bom para todos nós, né? Quando ficar nervoso, lembra que o Dirac também ficava. Tem uns carinhas assim que são famosos, mas que não meio da... Vocês já ouviram falar do Gödel, que fez as curvas de tipo tempo fechada? O Gödel, ele foi dar um seminário em Princeton, ele ficou tão nervoso, em 40 minutos ele não conseguiu falar, a plateia foi embora. Só quem ficou dando força para ele, tirou ele da sala, foi o Einstein. Einstein ficou com ele até os 40 minutos, ele não conseguiu falar. 40 minutos, ele só olhava para o público, olhava para as folhas. Aí sentou. Então, não façam igual, mas pode acontecer. Se der o branco, lembre-se que o Gödel teve o branco e o Dirac tinha muito medo. Bom, mas aí o Dirac coloca essa questão, e aí isso muda o destino da física. Em 32, vai fazer 100 anos agora. Olha, amigo. Você falou que ainda está tentando estudar o monopólio magnético. Isso, nós estamos tentando. Não foi observado ainda. Não, pois é, estamos tentando compreender, não foi observado. Nós vamos falar sobre isso. Cá atrás, nós vamos falar sobre monopólios magnéticos através do LHC. É a última transparência desse curso. Bom, em 32, dia 1º de agosto, vai fazer 80 anos agora, dia 1º de agosto, Anderson, observando raios cósmicos, ele tem um choque. Ele vê tipicamente curvas de elétrons com carga positiva. E ele estava, bom, Anderson era de Cambridge, então quer dizer, ele estava perto, sabia das coisas. Ele ficou estarrecido. Isso foi a 1º de agosto. Dia 2 de agosto ele refaz a experiência, elétrons com carga positiva. Dirac estava nos Estados Unidos, dando um seminário. Ele entra em contato com Dirac, pensando que Dirac fosse dar força, Dirac ficou mais apavorado ainda. Então não pode ser. Ele fala, não é a hora ainda disso. Ele sabia que existia o pós, mas ele achava que era muito cedo. E nunca que viria de um experimento de raio cósmico. Aí o cara toma coragem, manda o paper para publicação em 1º de setembro. Aí pronto, o mundo começa a se dividir. É pós, então não é pós, é pós, não é pós. Conclusão. Os experimentos foram refeitos em 32, início de 33, já tinha milhões de eventos reproduzindo a existência do pósitron. Então, finalmente chegou-se. Rutherford falou que eu ficaria muito mais feliz se a teoria tivesse chegado antes, se o experimento tivesse chegado antes da teoria, mas tudo bem, ele começou a admitir que realmente era o pósitron. Ninguém fazia nada sem Rutherford também. Rutherford era o experimental por excelência e Bohr o teórico por excelência. Então, qualquer experimental tinha que passar por Rutherford. E Rutherford era muito radical com a questão experimental. Ele dizia, ó, aqui em Cambridge não quero ninguém falando de universo, não, esse negócio de universo, não sei o quê. Ele não gostava da gente, não. Ele falava, ó, e Dirac estava lá, ele não gostava do universo, momentos iniciais, não, é aqui e agora, o negócio dele era aqui e agora. Então ele ficou muito de pé atrás desse negócio de, lá atrás, a partícula que vai aparecer, porque uma matemática prevê, ele ficou muito chateado, porque no fundo o método científico, né, foi desmantelado, né? Aquela frase bonitinha que Galileu fez, experimento, observação, modelagem, teoria, refaz. Aquilo acabou, a teoria vem na frente. Você tem direito de pensar antes de fazer. Então, a gente até repensa um pouco essa relação. Quer dizer, como é que é o método científico pós-diraciano? Dirac coloca que, de repente, a teoria está na frente da experiência. A matemática, ela pode te levar a regiões que a natureza ainda não te revelou e que teus experimentos não te conseguem fazer ver dentro de um certo período de tempo longo. Você não tem tecnologia para ver igual. O LHC, por exemplo. Né? O LHC foi construído para buscar o que ninguém sabia que existia ou para buscar o que a teoria já diz que deve existir. Higgs, partícula supersimétrica, monopólio magnético, pré-quarks, pré-lépis. Então, talvez a teoria tenha que caminhar um pouco na frente, às vezes, para poder abrir espaço para uma nova experimentação. Porque uma coisa é você ver a maçã cair, ou ver um planeta girar em torno do Sol e fazer as suas conjecturas. Mas outra coisa é você imaginar uma coisa que está dentro do elétron. Quem já viu? Ninguém viu ainda, nem sabe se tem, você já está fazendo teoria para isso. Então,